Estava vendo algumas coisas relacionadas às mudanças das civilizações que a gente tem, né? De como é que elas apareceram, como é que elas desapareceram e afins. Uma coisa interessante que a gente pode ver um monte de livro, ou historiadores, ou comentários sobre as pessoas, é com relação de como é que, né, as civilizações elas desapareceram. É engraçado se a gente pegar esse tempo, o jeito que as civilizações apareceram, tipo gregas, a romana principalmente, que é o que eu vou falar bastante agora, é a mudança como aconteceu o entrar outras ideias onde tinha o tradicionalismo e começou a ficar um negócio mais liberal para todo mundo, entende? Por exemplo, hoje a gente vive uma onda, vamos dizer assim, liberal pelo mundo, de as pessoas apoiando causas de minorias e afins. E isso é uma coisa muito parecida com o que aconteceu há um tempo atrás. O Império Romano ele detinha um poder gigantesco, né? Com os Césares. E basicamente, próximo ao final do Império Romano, começou a dar problemas por conta de começar a aceitar pessoas de fora, os bárbaros, né, que eles chamavam. Então, na verdade, quem começou a chamar as pessoas de bárbaros eram os gregos, chamavam qualquer pessoa que não seja um grego de bárbaro. E também tinha os romanos, que qualquer pessoa que também não era romana, eles chamavam de bárbaro, né? Pegando essa ideia dos próprios gregos, em que, na verdade, o povo romano foi uma formação também de pessoas que vieram da Grécia e de outros lugares, né? Isso dá para se ter bastante na ideia que se fala da Ilíada, né? Aquele livro bem famoso que a galera conhece como, sei lá, Troia, né? Tem um filme, para quem gostaria de ver o filme Troia, trata bastante desse assunto, do final, vamos dizer, da era dos gregos. Então aconteceu a queda do Império Romano justamente pelo tradicionalismo que eles tinham político, principalmente político, né? O tradicionalismo judiciário lá deles, em que começou, vamos dizer assim, entre aspas, assim, infiltrar os bárbaros. E assim os bárbaros começaram a deturpar, vamos dizer assim, né? Deram liberdade para os bárbaros começaram a dar ideias relacionadas ao que acontecia diretamente no Império Romano. E aos poucos foi se degradando. É um negócio, né? Se a gente voltar para aquela época e falar para as pessoas de que nossa, o jeito da civilização que vocês conhecem, o modo de vida de vocês aqui tá desaparecendo e logo logo vai mudar totalmente as coisas e quem vai dominar o mundo inteiro vai ser o cristianismo e a Europa vai passar pela chamada Idade Média, né? Se falar isso que ia desaparecer totalmente as ideias que os romanos tinham, cara, os caras iam te chamar de maluco e te mandar a merda, sabe? É a mesma coisa que a gente chegar hoje em dia, e é o que eu tô querendo dizer aqui, que a nossa civilização tá indo pro beleléu, principalmente com a diminuição, igual aconteceu também em outras civilizações, do poder masculino dentro da sociedade daquela época, né? Por exemplo, os bárbaros que iam lá, eles não tinham poder, vamos dizer, masculino criado das ideias que tinha dentro do masculino romano, ou das ideias da civilização, né? Vide só o quanto de livros históricos que falam das barbaridades, mesmo tendo um monte de historiadorzinho, né? Querendo falar que não era bem assim, porque tem que tratar bem as pessoazinhas que são diferentes. Porra, os caras literalmente decapitavam, estupravam as pessoas, botavam tripas penduradas em árvore dos inimigos para comemorar, sei lá, o Natal, por exemplo, né? Não era bem o Natal, para eles era o solstício de inverno, né? E isso ainda se transformou até numa tradição que a gente utiliza até hoje. Então não era um flor que se cheira igual muitas pessoas que não vou citar aqui também não são flor que se cheira. Vide todo tipo de de degradação que a gente está tendo dentro da nossa sociedade hoje em dia, né? O tipo de falar sempre que o masculino é o errado, os homens deveriam ser mais emocionais. Nossa, as mulheres deveriam ser mais racionais que os homens, vamos dar poder para elas e coisas nesse sentido, né? Então isso tá aos poucos, eu não vou entrar também ao falar sobre os LGBT, não vou falar sobre por exemplo, o BLM, né, o Black Lives Matter, que já foi provado aí com algumas coisas de que eles estavam desviando verba para comer o dinheiro e guardar tudo no bolso deles.
Mas existem vários pontos de que mostram que a nossa civilização, como a gente está tendo agora, aos poucos está desaparecendo. Principalmente o Ocidente agora perdendo a força que ele tem dentro da área religiosa ou no poder até que a gente tem econômico, né? Porque muita coisa do que a gente tem está se concentrando principalmente dentro da China ou da Ásia ali, né? Então a gente aqui no Ocidente estamos presos a essas ideias da Ásia, da China e afins, sem contar as ideologias que vêm, por exemplo, principalmente do nosso amiguinho barbudo lá, que não é o Papai Noel, né? Vocês sabem de que eu tô falando, né? Ouvi muito falar dentro da faculdade, eu fiz faculdade de História, né? Ouvi muito falar sobre esse cara e defendiam ele como um herói, mas eu acho que esse cara, basicamente, ele prevê o fim da civilização como a gente tem aqui. Então, só queria fazer esse pensamento, né? De mostrar como as coisas elas são diferentes, mas dentro da história elas se repetem, sabe? Tenta imaginar uma espiral, sabe? Uma espiral em que as mesmas coisas estão no mesmo ponto, por exemplo, num canto direito mais aberto, e a espiral ela vai descendo, em que vai mudando as épocas, a tecnologia muda, o jeito de pensar, a língua muda, mas os acontecimentos vão se repetindo. É a roda da fortuna, né? Em que uma parte a gente está lá na parte de cima com bonança, felicidade. Nem todo mundo, obviamente, né? Não dá para todo mundo ser feliz ao mesmo tempo. Em que essa roda ela vai aos poucos descendo e chegando a um ponto lá embaixo, em que seria, na minha opinião, a mudança para um outro tipo de civilização que vai fazer novamente, então, o mundo continuar subindo. Eu acho que essa espiral, então, a gente está num momento de queda, em que, infelizmente, eu ainda não vou pegar, provavelmente o pessoal que está me ouvindo aí não vai pegar essa mudança para a próxima civilização. Aí a gente vai viver simplesmente a parte em que a gente está tendo essa mudança civilizacional e provavelmente nós vamos ter que só saber lá no futuro em que, quem sabe, né? Algum de vocês aí esteja ainda me ouvindo ou consiga ver essas mudanças que estão acontecendo. Mas é uma pena que a gente pegou essa civilização bem no final e a gente não conseguiu pegar os bons frutos, né? E graças a Deus eu não tô nos anos 70, né? Que é uma época que, pelo amor de Deus, que eu não curto muito não, com essa liberdade, principalmente da galera mais hippie. Alguns filmes que eu poderia recomendar para mostrar o final aí ou livros, né? Para recomendar o final do Império Romano. Seria o filme do Calígula, né? Que é o filme até estrelado pelo ator que fez Laranja Mecânica, lá, aquele filme do Stanley Kubrick, que todo mundo também deveria assistir. O nome do ator é o que faz o personagem principal lá, o personagem Alex, né, que é feito pelo Malcolm McDowell, que ele também faz o Calígula no filme Calígula, que acontece logo após vamos dizer, os Césares mais sérios e que levavam as tradições a sério, onde a gente dá pra ver um monte de orgia, de sexo, de quebra de leis, do cara colocando o cavalo dele como senador, por exemplo, ele fazendo coisas, né, com a esposa e com os maridos no casamento, sem contar que ele também tinha relações com a prima dele, eu acho que era. Cara, é uma história do caramba. E a partir desse ponto, o Império Romano só começa a cair em decadência, começa a ficar um negócio liberal demais, onde todo mundo pode fazer o que quiser, as pessoas não têm regra, as pessoas não têm mais pensamento com o futuro da própria humanidade. E aí tem essa decadência e as pessoas que se mantêm forte no caminho real das coisas conseguem, então, fazer a sociedade voltar para sua civilização que deve ser, que é a civilização da tradição, da criação de pessoas fortes, da criação de um masculino forte, uma criação de um feminino também que é forte, pois o que a gente tem hoje em dia não é um feminino forte, né? É só a liberdade pela liberdade e não uma liberdade para buscar o melhoramento. Eu sempre falo que a galera aí, que é as femimi aí, elas só querem ser, na verdade, um macho mal acabado, elas não tentam ser um homem ou uma ideia de homem bem feito ou de uma mulher bem feita, é sempre o pior, sabe? É sempre ela querendo ser um ser que tem sempre a razão, narcisista, egocêntrico. Mas esse ponto aí do narcisismo, o egocentrismo das femimimi, a gente vai ver mais pra frente aí, e eu vou trazer sempre umas ideias diferenciadas sobre o que eu acho.
Vou colocar ali nos comentários na parte de baixo para quem tiver afim, algumas citações, livros ou coisas que vocês queiram ler, né, para se aprofundar mais sobre o assunto. Gostaria também de ver o que vocês têm a falar sobre o que eu comentei aqui, o que vocês acham, se tem alguma ideia de quando, por exemplo, poderia a nossa civilização acabar e começar uma nova, ou como seria a próxima civilização, né? Tem gente até que acha que seria a civilização dos árabes, os muçulmanos iam tomar o mundo, ou os chineses e afins, ou os indianos, né? Que é um crescimento populacional gigantesco. Mas eu vou deixar algumas coisas aí abaixo, umas referências para quem tiver afim de ler ou quiser debater alguma coisa. É só entrar em contato aí comigo que a gente bate um papo legal. E mais pra frente eu deixo o nosso servidor do Discord aí pra gente poder conversar. Valeu, pessoal. Com o Diogo desligando. Tchau.